Olá pessoal, seguindo aqui com a nossa sequência de entrevistas sabatinas com os pré-candidatos. Hoje um pré-candidato à presidência da República, recebemos Augusto Cury. Eu sou Renato Dias e aqui na bancada comigo estão os meus colegas Victor Lúcio, que é nosso editor-chefe aqui da BP, e também o Fernando Leal, da produção da Brasil Paralelo. Recebemos hoje Augusto Cury. Augusto, muito obrigado pela presença, um prazer tê-lo conosco. Uma honra estar com vocês aqui falando sobre política, futuro do Brasil, mente humana, qualidade de vida. O Augusto Cury, que é psiquiatra, escritor, milhões de livros vendidos e que se coloca como uma voz da pacificação nesse ambiente que nós temos muito polarizado aqui do Brasil para 2026. E aí, Cury, eu queria saber do senhor o seguinte, como é que o senhor se define, né? A gente tem aqui essa definição de voz da pacificação, mas eu quero saber as suas ideias sobre conservadorismo, socialismo, como é que o senhor se coloca nessas caixinhas, né, se dá para dizer assim, dentro das ideologias, para o eleitor que talvez ainda não conheça os seus pensamentos? Pois bem, Renato, o problema são as caixinhas. Em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta. Eu quero dizer que eu não amo o poder, eu não dependo do poder, eu venho da iniciativa privada, sou publicado em mais de 90 países e com muita humildade considerado o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade e também gestor de várias empresas. Então, o desenvolvimento econômico é muito importante, é a mola mestre. Desenvolver economicamente com liberdade de fazer negócio, com baixos impostos, a propriedade privada, a preservação da família são muito caras para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um médico que escutei a dor a vida toda. E pelo fato de ter escutado a dor a vida toda, é muito caro a questão social. A dor, por exemplo, da mulher que a cada 5 horas no Brasil sofre um feminicídio. A dor, por exemplo, dos neurodivergentes, 32 milhões de neurodivergentes no país, 2,4 milhões de TA ou autismo, cerca de 15 milhões de hiperativos, mais de 10 milhões de disléxicos e assim por diante. Então eu foquei a vida toda na dor. Então a dor é importante e a dor não tem cor ideológica, não é de direita, não é de esquerda. A dor é o patrimônio mais importante de um ser humano e se ele não usa a dor para se construir, certamente a dor vai ser registrada no córtex cerebral, gerando cárceres mentais que podem asfixiar a evolução da personalidade a vida toda. O senhor tem um contexto de sucesso, né, nas empresas, nas publicações dos livros. Isso me motiva a te perguntar por que a política? Por que se candidatar à presidência? O senhor acredita que no campo político o senhor pode fazer mais bem do que nos consultórios, do que nos livros? Por que essa mudança a essa altura do campeonato? Muito obrigado, Victor, pela pergunta. Você sabe que há 12 anos eu havia chamado minha esposa e minhas filhas, eu já via que o ambiente político estava tão degradante, onde uns querem destruir os outros. Eu falei, olha, eu tenho intenção de me candidatar à presidência. Sabe o que aconteceu? Choradeira geral. Minhas 3 filhas, que eu sou apaixonado, sou um pai muito amoroso, e minha esposa, elas foram contra. E como eu tinha vários projetos nacionais e internacionais, inclusive empresas, né, que nós construímos, por exemplo, o programa Escola da Inteligência, que tem mais de 400 mil alunos, impactou mais de 1 milhão de pais e professores, e impactou vários países e rebateu até na ONU. A ONU começou a perceber que a educação não pode ser só cartesiana, baseada em matemática, física e química. Tem de haver educação socioemocional, onde você trabalha perdas e frustrações, onde você aprende a matemática da emoção. Na matemática numérica, você divide, você diminui. Na matemática da emoção, quando você divide a dor com seus pais, com seu professor, ou com um psicólogo ou psiquiatra, você aumenta a capacidade de superação. Então, aprender a dividir a dor é algo muito importante. E o silêncio em relação a essa dor é um dos mais graves problemas que coloca em risco a vida. Para você ter uma ideia, nós aumentamos em 148% o índice de suicídios entre jovens de 10 a 19 anos, uma área que era muito raro as pessoas desistirem da vida. Então, ensinar sobre a divisão da dor é algo muito importante. Bom, então eu sempre tive uma atuação muito forte aqui no Brasil e fora do Brasil. E por que entrar na política? Porque eu estou cansado dessa guerra da polarização. Honestamente dizendo, estou cansado. E eu gostaria de ser uma voz
de milhões de pessoas silenciadas, que entende também que mais de 80% ou 90% dos projetos não têm cor partidária. Por exemplo, há quase 8 milhões de jovens que nem trabalham nem estudam no Brasil. E não se fala sobre isso. Os pré-candidatos não têm esses números e talvez não tenham essa preocupação, mas para mim é uma preocupação enorme. É a era da desesperança. Mas o fenômeno não é só brasileiro. Por exemplo, na China, 20% dos jovens, de acordo com algumas estatísticas, se autoabandonaram. No Japão, 1 milhão de jovens estão numa situação mais grave. Jovens e adultos, eles nem saem mais de casa. Perderam a esperança, não saem para visitar amigos, para ir à academia, para visitar os parentes e assim por diante. Por que isso? Tem algo sério ocorrendo. Então a dor dessas pessoas que se autoabandonaram, a dor da desesperança na era da intoxicação digital, é algo que nós temos que ser combatido. Isso não tem... E o senhor vê isso no Brasil? Eu vejo no Brasil. Não tem cor ideológica, não tem cor partidária. Nós precisamos abraçar a juventude brasileira, abraçar uma educação em tempo integral, porque nenhum país se desenvolveu sem uma educação em tempo integral. E repaginar os currículos, inclusive no ensino médio, deveríamos ter também ensino técnico com muita intensidade. Hoje, só 21% dos jovens do ensino médio fazem ensino técnico. E eles, claro, num país com tantas necessidades, entre aspas, pobres, embora sejamos um país emergente, as pessoas sem condições financeiras vão fazer um ensino médio estéril, sem ser técnico de TI, técnico de enfermagem, gestão financeira e uma série de outras especialidades. Poderíamos mudar completamente o Brasil se nós tivéssemos uma educação em tempo integral e uma educação técnica no ensino médio sem despedir os professores. Pelo contrário, os professores têm que ser valorizados, apoiados, inclusive com melhores salários e equipados para uma nova economia, para um novo mundo que está aí diante da robótica e da inteligência artificial. Um complemento a isso, eu estou entendendo que o senhor rejeita o termo direita e esquerda para a sua candidatura, pelo visto centro também, né? Eu sou centro, mas o que eu mais sou é ponte. O que tem o melhor do conservadorismo? Nossa, eu citei liberdade de expressão, você ter uma economia pujante, onde os impostos são mais baixos. O que você tem também? O empreendedorismo, a livre iniciativa, você ter condições para que, por exemplo, o comércio, às vezes não dá 5% de lucratividade e você tem um custeio de 20%, 14,25% mais 4 ou 5% de spread, não fecha a conta. Olha a agricultura, nós quebramos a agricultura no país, isso é grave. Eu sou também agricultor, temos projetos de mogno africano, cacau do cerrado, citricultura. Bom, não dá 5% de atividade e o custeio é no mínimo 20%. Também asfixiou a agricultura no país. Então, se você olhar o melhor do conservadorismo, mas também tem que olhar para o coração das pessoas, o coração social, a dor das pessoas, a dor da mãe que muitas vezes não tem condições de pagar uma escola para o seu filho e tem que ter uma escola em tempo integral, até mesmo para prevenir 2 tipos de drogas, a droga química e uma droga socialmente aceita e comercialmente livre que ninguém fala, que é a droga digital e que gera uma dependência nos níveis da cocaína. Cury, como você disse, né, você rejeita esses rótulos e se considera centro. A minha pergunta no Brasil de hoje, muitas vezes você não vai chegar, obviamente, na cadeira da presidência sem construir alianças, sem ocupar palanques junto de outros candidatos, junto a outros grupos políticos. Minha dúvida hoje representa, né, muitas vezes, você se aliar a alguns grupos, você fechar as portas para alianças com outros grupos. Então, o que eu queria saber da sua visão é se é possível realmente ser uma terceira via que construa pontes com os dois lados e se você se considera essa terceira via. Bom, eu me considero a terceira via, mas não uma terceira via de alguém que só é de fora, outsider. Eu sou gestor de empresas, reitero, e não apenas sou escritor, há 2 pós-graduações e um MBA na minha produção de conhecimento. É muito raro isso enquanto você está vivo. Normalmente você é estudado quando morre, se tiver relevância às suas ideias, tá certo? E muitas teses de mestrado e doutorado também foram baseadas nas minhas teses. Bom, eu quero dizer que eu, mais do que nunca, creio eu, que posso convidar os melhores gestores das empresas para compor um pacto nacional, melhores líderes
das universidades, grandes economistas, inclusive políticos, sem histórico de corrupção, sem dúvida nenhuma, grandes governadores que têm pelo menos 60% de aprovação e não têm histórico de corrupção. Já pensou quantos governadores poderia chamar para fazer um pacto nacional? Para 4 anos. Eu não quero, na verdade, eu sou contra a reeleição. Para mim, a reeleição é uma fonte de corrupção, embora haja, indubitavelmente, muitos políticos éticos. Então, eu tenho condições de fazer essas alianças porque sou lido por muitos políticos. Todos que eu falei, eles tiveram essa atitude. Cury, é impressionante. Você não precisa, você não depende do poder nem financeiramente, nem prestígio. Você tem o que nós gostaríamos de ter, respeitabilidade aqui e internacional. Então, por ter esses elementos, mais do que nunca, e por não ser uma ameaça para ninguém, eu creio que eu tenho condições de convidar os melhores, ou pelo menos grandes líderes, para fazer um pacto nacional para não apenas 4 anos, mas preparar as trajetórias até 2050, os próximos 25 anos. Quando o senhor falou de pegar o melhor do conservadorismo, citando até ideias de livre mercado, de empreendedorismo, mas também sem esquecer a parte do coração, a parte mais social. Eu queria pegar uma situação, então, concreta, real, para ver como é que o senhor se posicionaria tentando conciliar essas duas coisas. A Câmara aprovou recentemente o fim da escala 6x1 de trabalho. Né? Isso ainda vai para o Senado, ainda vai chegar um texto final sobre essa situação, mas para quem é a favor da livre iniciativa, de que o governo não deve intervir na economia, que são ideias mais ligadas ao liberalismo, ao conservadorismo, não tem sentido você ter uma jornada ali regulamentada pelo governo. Por outro lado, quem tem a parte mais do coração, mais social, mais forte, diz que não pode continuar como está. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, você vê que as situações estão complexas, né? Mas eu penso no nível mais profundo dos problemas. Não é só uma opinião rasa. Veja bem, 30% dos trabalhadores têm síndrome de burnout no Brasil. Estresse profissional, dores de cabeça, dores musculares, acorda cansado, nó na garganta, a diarreia quando está tenso. Inclusive, muitos deles estão desenvolvendo quadros de ansiedade e depressão grave. 30% é um número cruel, absurdo. E ninguém fala sobre isso. Estamos entre o 2º e o 3º país com mais síndrome de burnout no Brasil. Então, a escala 6x1 não atende muito. A escala 5x1 seria uma escala melhor. E a escala 6x1 atende mais aos empresários. Então, eu acredito que deveria haver uma composição. Em setores onde o estresse é maior, poderia haver uma negociação entre empresários e colaboradores para que ela pudesse ser viabilizada. De um modo geral, a escala 5x1 aumenta a produtividade, aumenta o relacionamento com a família. Mas como seria feito, então, essa negociação? De uma maneira forçada pelo Estado ou livre negociada? Toda vez que você força é um problema, entendeu? Toda vez que você estabelece lei. Mas nós sabemos também que se você não tem diretrizes sociais para encorajar a escala 5x1 negociada, muitas vezes a vida é um rolo compressor. As pessoas acabam obedecendo certas normas sem levar em consideração a dor dos trabalhadores. Como é que o senhor votaria, então, nessa questão? Eu sou a favor da escala 5x2, mas em determinados setores ela deve ser negociada entre colaboradores e empresários. Então o senhor votaria pelo fim da 6x1? Eu votaria da 6x1, mas ela deveria ser adaptada em vários setores. Mudando um pouquinho o tema, eu perguntaria para o senhor, quem é Jesus para o senhor? Olha, para mim, antes de estudar a mente dele, Jesus era uma figura histórica, criada por um grupo de galileus que queria romper o cárcere do tirânico Tibério César, que era um promíscuo ditador de Roma. Quando eu estudei a mente dele sob os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia, veja bem, a minha teoria estuda o processo de construção de pensamento. Eu escrevi mais de 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro, sobre talvez uma das últimas fronteiras, que é o processo de construção de pensamentos, que é a matriz da ciência, a matriz das relações humanas. Até para você amar alguém, você precisa de canalizar intelectualmente o amor para identificar quem você ama ou então para rejeitar. Então, pensamentos é a matriz básica do Homo sapiens.
e também estudei o processo de formação de pensadores. E fui até Einstein, como é que ele desenvolveu sua teoria, como é que ele libertou seu imaginário, Freud, Kant e vários outros pensadores. E fui até Jesus Cristo. Victor, eu esperava encontrar um herói criado por um grupo de galileus. Eu fiquei perplexo. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Por exemplo, quando uma mulher foi pega em flagrante adultério e perguntaram qual era o veredito. Naquele exato momento, ela ia ser usada como álibi para destruí-lo. Se ele falasse apedreja-na, ele destruiu o projeto, não apedreja-na, ele seria apedrejado sumariamente. Mas para espanto das ciências humanas, qual resposta ele deu? Você lembra? Todo mundo sabe. Quem nunca pecou? A primeira resposta, todo mundo sabe. Quem não tem erros e falhas, atira a primeira pedra. Mas a primeira resposta foi se recusar a responder. Quando um pai é criticado por um filho, quando casais de gladinho, a primeira resposta é não dar resposta. Porque nesse momento existe um hiperfoco, nós nos tornamos predadores de quem nós... Na sua visão, nós estamos falando de um grande homem ou de Deus? Eu vou te explicar isso e vou te dar o diagnóstico. Sabe o que ele escrevia na areia? Ele escrevia na areia. Eu conheço aquele fariseu. Ele é um falso religioso. Conheço aquele outro, ele é um agressor. Conheço aquele outro, ele é um corrupto. E eu conheço aquela mulher. Ele devia estar escrevendo as lágrimas que ela chorou, os abandonos que ela teve. E eu me perguntava, que homem é este que era capaz de ter autocontrole quando o mundo desaba sobre ele? Freud baniu da família psicanalítica quem contrariava suas ideias, como Jung e Adler. Einstein internou um filho no manicômio e nunca mais o visitou. Então eu me perguntava, que homem é este que corre risco de vida para proteger uma prostituta que ele não conhecia e com tal habilidade intelectual que nunca ninguém teve? Então eu reconheci que ele, de fato, não cabe no imaginário humano. Ele era o Filho de Deus. E eu me tornei um cristão sem fronteiras. Não defendo uma religião, mas a partir daí escrevi mais de 1000 páginas que foram usadas por milhares, dezenas de milhares de pastores, inclusive padres, budistas, islamitas aqui em muitos países que eu sou publicado, em mais de 90 países. Então, esse homem, ele é surpreendente. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Queria pegar um gancho nessa pergunta do Vitor e perguntar ao senhor como o senhor vê o crescimento dos evangélicos no Brasil. A gente sabe que nas últimas décadas o número triplicou praticamente, a gente está perto dos 50 milhões e muitos afirmam que o voto evangélico é decisivo hoje para uma eleição majoritária. Eu queria saber se o senhor é religioso, você já disse mais ou menos um pouquinho do que você pensa, mas se você tem uma relação muito próxima com esses grupos, né? Uma vez que já afirmou que não é religioso necessariamente, e como você avalia essa mistura de política com religião? Se você acha que ela convém, se não... Bom, a política, o Estado tem que ser laico, tá certo? Mas sem dúvida nenhuma os princípios cristãos norteiam a minha história. Eu tenho uma relação muito próxima, tá? Por exemplo, o Silas Malafaia, né, ele falou recentemente, o Cury é muito dócil, várias vezes. Ele é dócil, ele é fora da curva, ele é extraordinário, mas ele não prepararam ele para a política. Eu sou amigo do Silas, conheço a família dele, uma família incrível, a esposa e os filhos, e tem razão. Eu não sou preparado para essa política velha, essa política que tem afundado o país e que aparentemente divide o país como em 2 barcos, e nós só tem um barco, o barco chamado Família Brasileira. Se ele afundar, afundamos todos. Então o voto cristão é um voto que é muito caro, e não apenas cristãos evangélicos, mas voto católico. Milhares de padres e freiras também usaram as minhas obras, porque tem princípios, princípio inclusive da pacificação. Se você olhar no Sermão da Montanha, não sei se você já teve a oportunidade de lê-lo, diz lá, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por exemplo, no exato momento que Judas trai a Cristo, para espanto da psiquiatria e psicologia, ele, ao invés de condenar seu traidor, o chamou de amigo. Amigo, por que você está aqui? Ele levou o método das perguntas no nível que Sócrates jamais imaginou. Ele pacificou, e era para Judas não se tornar um suicida, mas para usar o seu erro para escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Só para encerrar, ele não tinha medo de perder
de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo, ele não abandonava ninguém pelo caminho. Isso me impactou muito. Então, milhares de líderes evangélicos leram as minhas obras, e isso talvez repaginou nos últimos 25 anos a visão do cristianismo no Brasil. Eu acho que eu dei uma contribuição nesse sentido, e eu falo com muita humildade, porque como eu fui um ateu muito cético, um ateu atroz nesse aspecto, queria chegar até as últimas consequências na análise de quem ele era, as pessoas viram que um pensador se curvou aos pés do homem mais inteligente da história. Cury, o senhor se apresenta então como uma alternativa, né, a essa política velha que o senhor citou, a esse cenário de polarização que nós temos hoje. Nós tivemos nos últimos governos Jair Bolsonaro, agora Lula, né, um terceiro mandato. Como é que o senhor avalia esses dois governos? O que deu certo e deu errado em cada um deles? O que se aproxima mais daquilo que o senhor pensa? Como é que foi Jair Bolsonaro? Como é que o senhor vê hoje o governo de Lula? Olha, eu quero olhar para frente. Eu sei, como psiquiatra, mais do que nunca, avaliar todos os conflitos e todos os transtornos das pessoas. O governo Lula, eu vou citar só um exemplo. O Bolsa Família é um projeto importante, é um projeto muito importante. Eu passei pela dor da fome na minha infância. Papai e mamãe e 8 filhos moravam num quarto só. E havia muita dificuldade, tanto para se alimentar quanto para se vestir, tá? E eu tenho quatro ascendências, nacionalidades: árabe, judeu, italiano e espanhol. Imagina, 4. Então, por isso que talvez eu tenha um caso de amor com a humanidade. Sempre sou preocupado em projetos para diminuir o nível de conflitos e adoecimento em vários países. Mas o Bolsa Família é importante, só que tem que ser ajustado. Ou seja, você tem que gerar desafios. Se uma pessoa tem um Bolsa Família e assina a carteira, ela não deveria perder o benefício pelo menos por um certo tempo. Se ela abre uma MEI, deveria não perder o benefício pelo menos por um certo tempo. Então o Bolsa Família ama a pobreza, mas ela não ama os pobres do jeito que ela está desenhada, porque perpetua os pobres na pobreza. Então essa veia empreendedora para aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida deveria ser incentivada. Com respeito ao Jair Bolsonaro, veja bem, todos eles acham que de alguma forma leram os meus livros, e eu não faz muito tempo, há uns 3 meses, um amigo muito íntimo me pediu, quando ele estava na prisão, para enviar algumas obras. E com muito respeito enviei obras para ele. Com respeito a vacinas. A vacina é um dos maiores ganhos da história da humanidade. Desde que Edward Jenner descobriu que a varíola bovina, quem acometia, não era acometida por graves problemas ou graves infecções da varíola humana, a partir daí foi uma revolução. Agora, se ele achava que não deveria tomar a vacina, ele deveria guardar para ele. Mas todo líder é um professor da nação. Quando ele é o professor da nação, ele acaba divulgando as suas ideias e também levando a milhares e milhares, talvez milhões de pessoas a seguirem suas ideias, às vezes sem muita consciência crítica. Então, todos eles foram escolhidos pelas suas qualidades. Agora eu quero olhar para frente porque acho até que esses dois professores deveriam ter comentado que ideias diferentes representam a beleza da democracia. A democracia é pela divergência, é pela liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão, não há divergência, não há democracia. O senhor está dizendo que ele não deveria ter se pronunciado daquela forma em relação às vacinas por ser o presidente, por ser um líder. Isso, por ser. nação. Ele poderia ter como pessoa, não tem problema nenhum. Mas pessoas que não estão nesses cargos de liderança, o senhor, por exemplo, o Caiado tem uma opinião diferente, que isso não deveria ser permitido, esse debate, né, de questionamento e tudo mais. Aqui eu não estamos nem falando de vacina, estamos falando de liberdade de expressão. O senhor defende esse direito das pessoas individual contra? Como é que é isso? Quando existe, Renato, a saúde pública envolvida, as pessoas deveriam ser muito mais contidas e não abordar sobre isso, porque há consequências graves. Então, a liberdade de expressão é importante, mas quando há em risco a saúde pública, ela deve ser profundamente questionada. Eu quero dizer para você que é o seguinte, que eles também deveriam ter ensinado que ideias divergentes não deveriam servir de argumentos para construirmos inimigos a serem abatidos. Um dos motivos que eu estou me colocando como pré-candidato à presidência, isso é forte,
Eu estou profundamente indignado. As famílias estão divididas. Casais são separados. Ninguém pode falar em quem vota em quem, porque é uma guerra interminável. Eu estava na Bahia há esses dias e um psiquiatra, leitor dos meus livros, professor de 3 faculdades, falou: Cury, olha, muito obrigado pelas suas obras, mas eu quero dizer, eu vou te dar uma boa notícia aqui. Papai era bolsonarista, né, radical, e a mamãe era lulista radical. E eu falei do seu projeto. É um projeto que objetiva desenvolver a economia, mas também preocupado com a dor das pessoas, um projeto de pacificação. Imediatamente eles se abraçaram e começaram a seguir esse tipo de tese. É possível construir o Brasil dos nossos sonhos. Porque, veja bem, é importante ideias diferentes, é muito importante, não há problema nenhum. O que nós não podemos é transformar esse país numa guerra interminável, porque isso não é bom para ninguém. Caso contrário, os problemas mais importantes não são resolvidos. O problema, por exemplo, do feminicídio, o problema de 32 milhões de neurodivergentes, o problema da saúde. Por exemplo, como é que nós vamos zerar as filas do SUS? A cada 54 ou 57 dias uma consulta com especialistas, e a cada 6 meses, você demora 6 meses para uma cirurgia eletiva. Então, como é que nós vamos resolver a equação se nós ficamos brigando, digladiando? Para mim, eu estou muito claro que devemos ter uma das melhores telemedicinas do mundo, com inteligência artificial e com centenas ou milhares de médicos no suporte para atender uma criança lá na ponta, em qualquer lugar, seja na comunidade, na favela ou na cidade pequena. Tem uma infecção ou tem uma diarreia, ela em 30 minutos é atendida. Nós resolvemos 80% das doenças. E o SUS é desafogado, quase zerado. Isso é possível, eu tenho convicção que com baixo custo nós conseguimos isso e vamos, portanto, ter uma saúde de excelente qualidade. O SUS já é importante, só que ele realmente está saturado. E podemos ser exemplos para o mundo. O senhor disse que, por estar na cadeira da presidência, o presidente ele tem que guardar algumas ideias só para si e não deveria manifestá-las para a sociedade. Só que o presidente ele se elege por manifestar suas ideias para a sociedade, porque ele encontra nos seus eleitores respaldo nessas mesmas ideias. Como é que se faz essa diferenciação da ideia que eu guardo para mim e da ideia que encontra respaldo no eleitorado? O senhor não se preocupa que uma restrição na liberdade de expressão em algum tema possa colocar a liberdade de expressão em risco como um todo? Eu quero dizer uma coisa muito clara, Victor, muito clara mesmo. Eu tenho um respeito enorme pela primeira emenda americana. A liberdade de expressão é muito importante, mas a liberdade de expressão não pode colocar em risco jamais a vida das pessoas. Por exemplo, você está no estádio, aí você tem liberdade de expressão de gritar: há uma bomba aqui. Você tem liberdade. Quando você grita, você pode gerar um tumulto e haver pisoteamento. Isso é muito grave. Por isso, mesmo a primeira emenda americana tem algumas restrições, porque isso envolve risco à população. Então, isso é claro. Em determinadas situações, a liberdade de expressão, a saúde pública, ela tem que falar mais alto. Até nos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia a liberdade de expressão hoje no Brasil? O senhor acha que tivemos censura recentemente? Como é que está essa questão hoje? Essa questão de controlar a internet, controlar as redes sociais, na minha opinião, é inadequada, tá certo? Já está prescrito em leis, toda vez que há calúnia, difamação, a fake news, responde na justiça. Já está pacificado isso. Eu, por exemplo, tenho mais de 10 clones digitais falsos, falando coisas que eu nunca disse. Perfis falsos. Aí os advogados vão, derruba 2, 3, 4, 5, surge mais 10. É inacreditável. Mas jamais a liberdade de expressão pode ser cerceada em nome de querer controlar esses perfis falsos. Quem comete erros, quem comete crime, tem de ser processado. Mas a liberdade de expressão não pode ser processada.
Ainda nesse tema sobre liberdade de expressão, a forma como o Poder Judiciário conduz processos relacionados a isso e tudo, como o senhor avalia o Poder Judiciário no Brasil hoje e uma eventual interferência entre os poderes que se diz muito o que acontece hoje em dia? E, obviamente, na cadeira da presidência, o senhor teria que lidar com isso, né? Interagir com o Judiciário, interagir com o Legislativo. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. E como você avalia, Fernando? Essa é uma grande tese. Bom, eu estou claro, eu sou alguém de fora da política, mas tenho coragem para propor talvez o que outros não têm tido coragem. Para mim, o judiciário não pode ser um pilar que tenha mais preponderância que o legislativo e o executivo. Eu provocaria o Congresso a mudar a lei. 8 anos mandato da Suprema Corte. Fim do mandato eterno ou da vitaliciedade. 2/3 deveria ser da carreira de magistrados. E nos últimos 5 anos, sem filiação política. Para não ter cor política mesmo. 2 ou 3 do Ministério Público, 1 advogado. E quem escolhe, não mais o presidente. Quem deveria escolher, na minha opinião, os 2/3 dos magistrados pela AMB, a Associação de Magistrados do Brasil. Eu já dei muitos treinamentos gratuitamente para a AMB. Ou a AJUF, a Associação dos Juízes Federais. Também dei muitos treinamentos gratuitos em gestão de emoção para o Ministério Público. Quem escolhe? Quem escolhe é o Ministério Público. E também o advogado, quem escolhe é a OAB. Já pensou se nós tivéssemos um mandato bem definido, que seria o mesmo tanto que um senador tem? Nós teríamos um equilíbrio muito maior entre os poderes. Você não tem um corporativismo também grande dessas entidades, Curi? Como é que o senhor avalia, por exemplo, a OAB hoje em dia? Não, mas seria mais justo. É melhor do que o presidente escolher, entendeu? Porque aí vai ter cor política. Nós temos que confiar nas instituições. Eu, particularmente, gosto da OAB, ainda que possa ter aqui ou ali corporativismo. A OAB é uma instituição fenomenal. Mas esse desequilíbrio que nós temos hoje, inclusive com o judiciário aí acima dos outros poderes, que é a percepção de muitos, também não tem um dedo da OAB aí de ter legitimado essa atuação nos últimos anos do Poder Judiciário? Olha, a maneira como está sendo desenhada, a OAB tem muitas críticas contra esse excesso que tem ocorrido no Judiciário. Eu já tenho conversado com vários líderes, pelo menos líderes que eu tenho conversado, ele tem uma posição bem crítica. Deveria haver equilíbrio entre os poderes. Caso contrário, a democracia ela se dissolve. Não há democracia com 2 pilares, não há nem com 1 pilar, com 3 pilares que são equilibrados. E eu também acho até que o Congresso deveria ser mais forte, mais encorpado. E ele, de fato, nós estamos vivendo num parlamentarismo de fato, mas não de direito. Na minha opinião, e estudei muito sobre isso, eu tenho números eu estudo muito o Brasil há 25 anos, muito, mais do que... Tenho números que, às vezes, os economistas não têm, inclusive na área deles. Mas em relação ao judiciário, em relação ao legislativo, deveria ser provocado à sociedade um plebiscito, se ela quer um sistema presidencialista ou semipresidencialista. Porque nenhum país deu certo com o presidencialismo, a não ser os Estados Unidos. Todos os demais foram através do semipresidencialismo ou parlamentarismo. Se há um semipresidencialismo, o presidente cuidaria do estratégico, cuidaria das relações exteriores, das Forças Armadas, e o primeiro-ministro, ele cuidaria do dia a dia, de milhares de problemas para gerir essa nação continental. E se ele for ineficiente, número 1, se ele for corrupto, número 2, e se ele for impopular, número 3, o Congresso destitui, sem traumas para a nação. Então, acho que a sociedade deveria decidir sobre isso através de um plebiscito. O senhor deve ter lidado com muitos jovens nos consultórios, com muitos homens e mulheres, e hoje a gente tem visto o fenômeno de mulheres mais à esquerda, homens mais à direita, não estão se conversando, estão em crise, os relacionamentos, os casamentos acontecem mais tarde, quando acontecem, há muitos divórcios. Como é que o senhor analisa a guerra dos sexos que nós estamos vendo no Brasil? Essa guerra, Victor, ela
é uma casuística não apenas brasileira, mas é mundial. O radicalismo e a polarização doentia, veja bem, a polarização é importante, a polarização doentia que é um problema. Ele é um fenômeno mundial. Número 1, uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano. Isso gera uma hiperexcitabilidade, uma hiperconstrução de pensamentos e, consequentemente, a síndrome do pensamento acelerado, que é uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e descrever, que muitos confundem com hiperatividade. Bom, uma criança de 7 anos de idade tendo mais informações que John Kennedy, ou o imperador romano, ou Abraham Lincoln, não é suportável. Isso acelera a mente humana e diminui o limiar para baixar informações, para suportar contrariedades. Se isso ocorre nas crianças, elas são muito mais lábeis. Qualquer coisa, qualquer impacto gera um estresse, choro, manha, uma série de coisas. Imagine com os adultos. Um adulto de 30 a 40 anos, ele tem uma mente tão saturada e tão agitada, tão hiperpreocupada, que ele sofre pelo futuro e trai o presente, que é o único momento em que é possível ser saudável e feliz. Ele remói mágoas e trai também o seu presente. Ele tem uma pauta de preocupações, onde ele não consegue ter empatia e se colocar no lugar do outro. Então imagine que os casais estão nessa situação. Pensamentos diferentes, ideias diferentes e também preferências ideológicas diferentes. A reação é que eles acabam se digladiando demais. Você tem razão. Só que eles têm que perceber que a beleza, reitero, de uma democracia não está na unanimidade. Unanimidade só existe em ditaduras. Nas democracias, a liberdade de expressão gera divergência. E a divergência faz com que você aumente a tolerância. Por isso que eu tenho recomendado até para os casais viver uma vida mais leve, mais tranquila. Por exemplo, ele olha para ela e lhe diz: querido, você é admiravelmente irritante. E ela olha para ele e fala: meu bem, você é fascinantemente impulsiva. Ou seja, viver uma vida mais leve é muito importante. Eu tenho orientado muitos casais aqui fora do país a elogiarem 3 vezes mais do que criticam. Porque o elogio faz bem para a alma. O elogio é um nutriente da autoestima, da capacidade de autonomia. E professores deveriam elogiar os seus alunos diante de qualquer manifestação, mesmo que não foi muito inteligente. Qualquer atitude gera autoestima, empatia, ousadia e capacidade de vencer a glossofobia, que atinge 75% das pessoas, inclusive das crianças e adolescentes. Bom, 3 vezes por dia mais do que criticar. E quando for criticar, existe uma técnica muito importante. Eu ensinei para um deputado que eu gosto muito, Marcel Van Hatten. Eu falei: Marcel, quando você for criticar alguém, primeiro exalte quem erra, para depois apontar o erro. E ele, muito gentil: Cury, puxa, que bom, eu vou começar a aplicar essa técnica. Porque se você aponta o erro de um filho, da esposa, do marido, de um parlamentar, de um colaborador, detona o gatilho, abre uma janela killer em milésimos de segundos, aí não há mais livre-arbítrio. Detona o gatilho. Essa janela killer gera hiperfoco, a relação já não é mais generosa, é predador-presa. Então, naquele momento, você não vê quem está corrigindo como um educador, mas como um invasor de privacidade. Mas se você elogia: você é incrível, você tem capacidade, agora pense no seu comportamento, detona o gatilho, abre janela light, ou não killer, ou traumática, consequentemente você se torna um educador. Sabe por que guerras são deflagradas, Vitor? No mundo todo. A nossa espécie não deu muito certo. Se você for olhar de maneira geopolítica a história da humanidade, como é que nós somos tão mortais? Morremos todos os dias um pouco. E a vida, 70, 80 anos, hoje 80 anos passa como 20, 25 anos no passado. Porque a mente acelerada faz com que os anos voem. Você não tem percepção, não tem desfrute da existência. Bom, uma existência tão rápida, por que fazemos tantas guerras? Por que nós criamos tantas confusões? Porque no primeiro ato do teatro mental não há livre-arbítrio. Detona o gatilho quando você ofende, quando critica, janela killer, a âncora gera hiperfoco. No hiperfoco, não é foco mais. O Homo sapiens se torna um animal, Homo bios. Por isso que há maneira de educar e há maneira de corrigir. Você tem filhos? Não tem. Tem filhos? 3. 3 filhos? Meninos ou meninas? 3 meninos. 3 meninos? Parabéns. Eu tenho 3 meninas. Ao invés de levar o tom de voz, Renato, ao invés de criticar,
filho, você é importante, eu te amo. Pense no seu comportamento agora, porque a relação fica muito mais rica. Nós não invadimos a privacidade e nos tornamos educadores, inclusive na política. Já pensou ter uma política mais generosa? Você pode discordar das ideias, você pode criticar ideias, você pode não aceitar determinados princípios, mas é possível ter uma relação elegante. Isso, Curi, não é um pouco ingênuo isso, quem está de fora tentando, ainda mais na realidade que nós temos hoje, uma política mais generosa. Você acha que é ingênuo? Juntos, você vai educar seu filho. Abraçando. Não falei abraçar, Tá. não falei abraçar. Eu não falei abraçar. Mas passou um pouco essa ideia, uma coisa meio... Ao invés de você levar o tom de voz com o seu filho, você fala, filho, você é importante. Você não é mais um número nessa família. Pense no seu comportamento. Você foi agressivo. Quando você educa ele a ser empático, a se colocar no lugar do outro, você muda a relação. Vou te dar um exemplo aqui. Certa vez estava treinando a Polícia Federal, a cúpula da Polícia Federal. Eu tenho um respeito demais pela Polícia Federal, inclusive eu sou membro da International Police Association, que reúne as polícias federais do mundo, mais de 500 mil policiais federais, Interpol, Europol, FBI e a Polícia Federal Brasileira. Bom, como é que você tira a arma de alguém que apontou para você e você não tem uma outra arma para se defender? Aí você só tem a palavra. Se você eleva o tom de voz, você é um predador, o outro atira. Se você abaixa o tom de voz, você é tímido, fechado, você é preso, ele é o predador, ele atira, porque detona o gatilho, janela killer e hiperfoco. Eu dei um exemplo. Entrou no meu consultório uma pessoa que bateu a porta e puxou uma arma para mim. Eu mato quem passar pelo meu caminho e mato meus filhos se for necessário. Ele tinha traço de psicopatia grave. Isso é um caso real. Caso real. E ele me apontou a arma por quê? Ele me apontou a arma porque eu tratei da esposa dele e ele era agressivo e violento com ela colocou condições. Ou você muda, ele era muito agressivo, ou eu estou fora do casamento. E ele era de origem alemã, tá? Passou por vários traumas, os pais dele. Quando entrou, me contou essa história e estava aqui para atirar. Bom, eu lhe disse, como é que pode um homem tão inteligente como o senhor precisar de uma arma para expressar as suas ideias? O senhor sabia que o senhor é muito maior do que essa arma? E eu estou aqui para te ouvir as lágrimas que o senhor chorou e aquelas que o senhor não teve coragem de chorar, sem freio. Eu elogiei aquele homem, eu surpreendi aquele homem. Imediatamente, sabe o que aconteceu? Ele desatou a chorar e a partir daí eu o tratei. Então eu me lembro quando eu treinei a Polícia Federal dizendo o seguinte, que e a Polícia Federal Brasileira é uma das maiores polícias federais do mundo, tá? Só tem 15 mil membros, menos de 15 mil membros, e o FBI tem mais de 50 mil membros, e o FBI atua só na política de crimes federais internos dos Estados Unidos. Precisamos abraçá-los, e irei abraçá-los. Bom, valorizá-los, qualificá-los, aumentar a cooperação, inclusive com melhores condições. Aliás, todas as polícias, que muitas vezes colocam em risco a sua vida com baixos salários, têm que ser qualificadas e valorizadas. Deixa eu aproveitar esse gancho então, Curi. Bom, mas só para enterrar. Já falamos você aqui entendeu? de saúde, educação, de um pouco de economia também. Vamos falar de segurança pública, que acho que talvez seja um dos maiores problemas aí que a população identifica. Não importa a ideologia também, classe social, isso pega todo mundo. Como é que é a tua visão para combater esse problema do Brasil? É algo mais na linha Bukele, de El Salvador, de enfrentamento rígido e duro, sem muita conversa? É numa ideia mais, como esse exemplo que o senhor deu agora aqui? Como é que o senhor pretende encarar isso como presidente? O Bukele, ele fez coisas muito interessantes lá em El Salvador, que pode inspirar determinadas medidas no Brasil. Só que El Salvador tem 25 mil quilômetros quadrados. E o Brasil tem mais de 8 milhões, 400 vezes maior. Então, algumas coisas podem servir, mas outras nós temos que adaptar para esse país continental. Deve haver, sem dúvida alguma, a Polícia Federal treinada, equipada, valorizada, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil e um outro tipo de polícia, que eu acho que seria muito importante, que é a Polícia Foco, uma polícia onde 5% dos colaboradores do município deveria ser convertido numa polícia municipal treinada pela elite da Polícia Militar e pela elite também da Polícia Federal. Essas 4 polícias integradas poderiam fazer um combate muito mais rápido, muito mais urgente e muito mais eficaz. O Estado desorganizado, ele é tão cruel como o crime organizado.
Queria saber a opinião do senhor também sobre a declaração, né, a classificação que os Estados Unidos fizeram do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. Em primeiro lugar, saber se o senhor concorda com essa classificação e se isso talvez não seja benéfico para o Brasil por ajudar a combater o crime. Bom, Fernando, desculpa. Você sabe de uma coisa? Eu consultei vários líderes do judiciário e vários advogados. Está tipificado na Constituição o que é um crime organizado, o que é, na verdade, um terrorista, uma facção terrorista. Tem que ter extremismo religioso e ideológico, morte de inimigos e terror de Estado e querer derrubar o governo. Alguns juristas que eu conversei disseram, bom, isso se enquadra. Outros disseram que não se enquadra. Mas o que é mais importante é ter um Estado organizado para ser muito mais rápido e muito mais eficiente, como eu disse, com essas 4 polícias integradas, valorizadas, treinadas, para que possamos, de fato, ter um país muito mais seguro. Eu vou te contar um exemplo aqui. Minha filha e meu genro passaram por um drama há vários anos. Foram rendidos com um bebê no banheiro. Tá? Quase foram mortos. E a partir daquele trauma, eles mudaram para Portugal. Quantos milhões de pessoas passam por traumas e não têm condições de mudar de país? E por que eu não estou em outro país? Eu poderia estar vivendo em qualquer outro país, desfrutando do meu sucesso. Por que eu estou aqui? Porque eu amo o Brasil. Então estou aqui. Mas reitero, quantos não têm condições de sair? E eu vou te falar, até hoje, eu derramo lágrimas dentro de mim, porque meu neto, que eu convia quase todos os dias, que leva o meu nome, não está mais aqui. Eu vejo com infrequência. Então, nós precisamos, de fato, combater o crime em todos os sentidos, transformar o Brasil mais seguro, para trazer centenas de milhares de famílias que foram embora e venham para cá, e para que tenhamos aqui um ecossistema de fato seguro, com a mais alta tecnologia. Mas o senhor não acha que em algumas regiões do Brasil não existe mais essa soberania do Estado por conta do domínio do crime? De fato. Por isso que nós temos que integrar todas as polícias, a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, treinada, equipada e valorizada. E se for tipificado como terrorista, se analisarmos, bom, vai ser tipificada? O mais importante é que não haja aqui, de qualquer maneira, intervenção dos Estados Unidos no Brasil, porque a soberania nacional ela é muito importante. Com essa mudança de campo da psiquiatria, do empreendimento, do agronegócio, de tudo que o senhor já tem para o campo político, o senhor não teme chegar na cadeira da presidência sem a experiência do campo político? Como é que o senhor vai adequar a sua forma de analisar a alma humana, as pessoas, para o meio como a política acontece no Brasil? O senhor já tem, por exemplo, ideias dos ministros que vão cercá-lo? Como é que o senhor vai saber chegar nesse ambiente? Obrigado, Victor, por essa pergunta. Você acabou de estressar um psiquiatra, viu? Brincadeira à parte, quero dizer que essa pergunta é muito interessante. Aliás, vocês são muito inteligentes. Eu vou me cercar dos melhores governadores. Estamos elogiando. Ele tá usando a tática. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo. Bom, eu vou me cercar dos melhores governadores sem história de corrupção. Se eu estiver lá na presidência, certamente vai estar comigo pessoas do nível do Ratinho, Leite, Caiado, Zema, Aldo Rebelo. E não apenas grandes governadores. Eu gosto muito de Zé Múcio também. Tá? Gosto muito de Zé Múcio. Ele é um grande amigo. E outros líderes que têm experiência. Esse é um ponto importante. Grandes economistas vão estar juntos, porque não vai ser um governo de experiência. Se eu tiver o privilégio de ser escolhido, vai ser por 4 anos. Eu vou embora para não mais voltar. Eu sei que vai haver pressões e mais pressões. Eu não quero fazer carreira política, quero dar a cota de contribuição, porque para mim o maior problema não é a ação dos maus, é a omissão dos bons. Muita gente boa não entra na política porque sabe que é tóxica. E honestamente dizendo, eu nunca encontrei um ambiente tão destrutivo. Quase todos os líderes já falaram para mim que foram traídos
O que se fala, às vezes, em pé, não se escreve sentado, entendeu? Sim, mas há muita gente boa na política. Então eu vou me cercar daqueles que têm uma história de gestão com um currículo ilibado e também de economistas notáveis, bem como gestores de empresas, para fazer um pacto nacional. É um Brasil para preparar os trilhos até 2050. Caso contrário, vamos ter sempre um voo de galinha e não vamos desenvolver adequadamente a nossa economia. Uma criança nasce no Brasil devendo R$40 mil. Sabia disso, Victor? Pagando 20% de juros ao ano. Como é que pode? De onde vem os 40 mil? Você divide a dívida brasileira, federal, pela quantidade de habitantes. E você sabia que nós perdemos o bônus demográfico. Está nascendo menos crianças, menos gente trabalhando e mais pessoas se aposentando. Será que nós vamos ter condições de pagar as aposentadorias daqui a 10 ou 20 anos? Por isso nós temos que ter o bônus da inteligência artificial e da robótica. Deveria ter uma secretaria executiva de AI e robótica para aumentar a produtividade das empresas em todos os aspectos, na indústria, no comércio, na agricultura, na área de serviços. E além disso, é projeto de Estado. Dividir o BNDES em dois. O banco para grandes empresas, metade para micro e pequenas empresas e também o lucro da Petrobras, se não metade, se não o todo, pelo menos metade, ir para esse banco do empreendedor ou banco da microempresa, para financiar o quê? 10 milhões de microempresas nos próximos 10 anos, pelo menos. No mínimo 10 milhões. Então é contra a privatização da Petrobras, então? A Petrobras, enquanto estiver dando muito lucro para nutrir, para ter uma economia distribuída, eu acho que ela não deveria ser privatizada. Enquanto ela estiver dando 20 bilhões de dólares para me financiar 1 milhão de microempresas, para distribuir, não para o governo, para as microempresas, nas comunidades, nas favelas, então ela não deveria ser privatizada. Se ela começar a ter baixa lucratividade, então ela deveria ser privatizada. Mas o senhor não acha que é uma brecha para a corrupção, até tendo em vista o histórico que a gente teve nos últimos anos relacionado à Petrobras? As estatais precisam ser cada vez mais eficientes e empresas estatais ineficientes devem ser privatizadas. Você está entendendo? Eu quero dizer de uma coisa. Vem a IA e a robótica, eu estou claro. Vem a IA e a robótica, eu estou claro. Você, se não tem uma economia distribuída, onde em cada comunidade ou favela tem um banco do empreendedor ou da microempresa, mais uma escola do empreendedor, e em cada escola pública, em cada igreja, se nós não tivermos, pode não sobrar pedra sobre pedra nos próximos 4 ou 5 anos. E vocês sabem disso. Vocês lidam com inteligência artificial e, infelizmente, muitos pré-candidatos não têm a mínima ideia do que pode ocorrer. O senhor falou agora há pouco... Você está concordando comigo, hein, Renato? Aí o candidato já está fazendo a... brincando com você. Não, mas é óbvio, tem muitas concordâncias, sim. O senhor falou agora há pouco, por exemplo, uma coisa que eu concordo muito. O senhor citou que o pior é a omissão dos bons, né? Pior que a ação dos maus é a omissão dos bons. Nesse sentido, como é que o senhor analisa a atuação da elite brasileira? Tanto elite empresarial, elite intelectual. A gente sabe que o futuro de um país é muito guiado pelas suas elites, no sentido ali literal da palavra, né? Da etimologia dessa palavra. Não no sentido pejorativo, que às vezes ela acaba tendo também. O senhor acha que os grandes líderes, as grandes cabeças do país têm se portado de uma maneira condizente com a responsabilidade que eles têm nos últimos anos? Não tem exportado. Claramente não tem exportado. Deveria estar mais engajada na política. Deveria dar um ombro para apoiar e outro para chorar. A elite industrial, a elite financeira, a Faria Lima, entendeu? A elite da agricultura, a agricultura um pouco mais, tá? Do comércio, tem que participar mais do processo político. Caso contrário, sempre vamos ser dominados por um pequeno grupo político. Por exemplo, muitos pré-candidatos nunca plantaram uma horta e querem definir o futuro da agricultura no Brasil, nunca colocaram seu dinheiro em risco para montar uma empresa. E quem vem sem riscos, triunfa sem glórias e quer definir o futuro do comércio do Brasil, o futuro da indústria no Brasil. O Brasil perdeu mais de 30% do PIB nos últimos 40 anos, PIB da indústria. Então nós temos que ter líderes envolvidos no processo, porque ficar assistindo... Por que você acha que isso aconteceu?
Por que ele está tão ausente nesse Porque a mente humana, ela tende a seguir a lei do menor esforço. Se você tem um atalho aqui, mesmo que tenha muitas pedras com risco de você machucar ou cair, porque vai tropeçar, e um caminho mais longo, mais confortável, a tendência é você seguir o caminho mais fácil, entendeu? O caminho mais longo é o caminho da política. Estou colocando a minha biografia, estou colocando o meu currículo. Eu não deveria, todo mundo fala, que coragem é essa? E hoje eu vejo, é coragem mesmo. Eu não tenho tempo para as minhas filhas, para os meus netos, para ter uma vida comum. Falando desses projetos, 100% projetos, sem ficar destruindo adversários. Então, eu sinto que a elite brasileira deveria acordar mais. Nós temos um belo hino nacional, vocês sabem que recebemos até do The New York Times uma grande referência, o mais belo hino nacional. Só que a elite brasileira está dormindo em berço esplêndido, entendeu? Precisa ser acordada. Caso contrário, nós seremos liderados por pessoas que vão afetar e asfixiar essa própria elite. E Faria Lima também tem que desenvolver projetos sociais. Como nós vamos, por exemplo, incorporar as comunidades ou favelas? Sabe quantas casas não escrituradas tem nas comunidades no Brasil? Tem 30 milhões de casas não escrituradas. Se você não tem escritura, você não tem senso de pertencimento. E você não pode dar a sua casa como garantia de um crédito. Agora, e como é que nós aceitamos também outro problema? O consignado. Você paga 3 a 5%. O consignado é um crédito garantido, descontado em folha. Que loucura é essa? 3 a 5%? No final do ano, juros compostos, dá quase 50%. Eu era o melhor aluno de matemática no pré-vestibular. Eu escolhi a medicina, as ciências humanas, mas eu faço cálculo. Como é que pode, em qualquer país do mundo, ser um crime? Como é que nós concordamos com essas pessoas que não têm recursos pagando juros de 3 a 5%? Se você financia na Europa, 3 a 5% ao ano. E nos Estados Unidos também. Mas que país é esse? Então, nós temos que realmente acordar. A elite brasileira tem de ter um coração mais social e tem que se envolver mais no teatro da política. Sair da plateia, ser atores e atrizes que também ajudam a definir esse teatro. Curi, qual vai ser a sua estratégia de campanha? Como é que o senhor pretende ser mais conhecido em todo o Brasil? Como é que o senhor pretende conquistar os eleitores? Victor, furar a bolha é algo muito difícil. Eu não tenho dúvida, tá? Eu sei disso, eu entendo a mente humana, e quem tem seu líder como um semideus acaba sendo um ista. O pior inimigo de um líder é o ista. Por exemplo, de Marx foram os marxistas, de Trump os trumpistas, Lula os lulistas e de Bolsonaro os bolsonaristas. Por que isso? Porque você não fala mais o que você pensa, você não ajuda ele a evoluir, não faz críticas. Então, quando você aplaude um líder como se fosse um semideus, você suspende a sua capacidade de contribuir com ele. Isso é péssimo. Até quem são os piores inimigos de Freud? São os freudianos, os jungianos. Então, eu pretendo falar que é uma nova maneira de governar o país. Nós precisamos, de fato, terminar ou diminuir essa guerra da polarização para focar na dor de 32 milhões de neurodivergentes, para focar numa telemedicina que quase zera a fila do SUS, para focar numa escola em tempo integral que vai prevenir droga química e a droga digital, e também para focar naquilo que importa, por exemplo, para trazer esperança para esses jovens que estão intoxicados digitalmente e não conseguem mais sair dos celulares. Então, se eu falar cada vez mais isso, Vitor, eu espero que haja uma onda para as pessoas me ouvirem. Agora, de acordo com pesquisa, 80% a 90% não sabe ainda que eu sou pré-candidato. Não sabem. Se você perguntar, elas não sabem. Eu me coloquei meu nome posteriormente. E foi feita uma pesquisa que eu não posso citar o nome, muito séria aqui, que eu estaria em terceiro lugar em São Paulo já, entendeu? Agora, eu vou apresentar o meu projeto com muito respeito, com autoridade, com respeito e com elegância. Se a sociedade acha que deve ter alguém com a minha envergadura intelectual, com a minha postura intelectual, ótimo, eu estou aqui para servir a nação brasileira.
Para mim, um presidente não é o maior líder da nação. Ele é o empregado da sociedade. Eu sou crítico ao culto à celebridade. Sou crítico ao culto à celebridade, reitero. Ninguém é melhor nem maior do que ninguém. O presidente é um empregado da sociedade, contratado pelo voto, com prazo determinado para ser despedido. O senhor citou os trumpistas, né? E eu queria saber como o senhor avalia o governo Trump, considerando que, se eleito presidente, o senhor teria que lidar com o governo americano. Eu vou ter a melhor relação com todos, pode ter certeza que vou. Porque a vida toda eu fui um pacificador, fui um colecionador de amigos. Para você ter uma ideia, eu tenho um livro, Solução Pacífica de Conflitos, com os grandes juristas do país, onde eu sou o mentor dessa obra, tá? Trump, com todas as atitudes que as pessoas não compreendem, por detrás tem um desespero que é para resolver as contas públicas. A dívida pública americana está em mais de 39 trilhões de dólares. 39 trilhões de dólares, imagine, dá mais de 120, 122%. E se você unir a dívida federal com a dívida dos estados, com a dívida das pessoas, né, e também com a dívida dos bancos, dá quase o PIB mundial, dá mais de 100 trilhões de dólares. Então, o governo Trump é um governo muito preocupado em resolver essa equação da dívida que aumenta quase 2 trilhões de dólares por ano, e ele está fazendo o papel dele, de querer ter uma nação que seja viável e que o dólar não venha a colapsar, enfim, que possa trazer a melhor qualidade de vida para o seu povo. E nós vamos lutar para o Brasil ser grande também. O Brasil precisa ser grande. O Brasil precisa ter uma conversa de igual para igual com o Trump e com a China. Mas para isso, uma das minhas políticas é dobrar a produção de grãos no Brasil. Nós produzimos cerca de 340 a 350 milhões de toneladas de grãos, o mundo cerca de 2 bilhões e 100, nós produzimos cerca de 10 a 12% do que o mundo produz. Somos importantes, mas não somos a superpotência agrícola ainda, embora as pessoas acreditem. Só de milho, os Estados Unidos produz mais do que toda a nossa pleide de grãos. Então tem que dobrar a produção nos próximos 8 a 10 anos para produzirmos, para alimentarmos 2 bilhões a 2 bilhões e meio de pessoas, aí sentar de igual para igual no tabuleiro das nações, conversando com Trump, Xi Jinping ou quem estiver no poder. Mas para isso o senhor teria que enfrentar legislações ambientais, as ONGs, os órgãos que cuidam dessa área hoje em dia, que são um grande desafio. Como é que o senhor avalia essa situação hoje, até que muitas vezes acaba sendo um entrave para o agro, para a infraestrutura, a atuação desses órgãos, das ONGs, e como enfrentar isso, né? Como é que o senhor faria para ter essas mudanças, para destravar esse tipo de potencial? Obrigado pela pergunta, Renato. O máximo de respeito, mas o máximo de celeridade. Tem de haver rapidez. Por exemplo, há áreas onde tem fosfato no Brasil e que não é explorada, esperando há mais de 15 anos a liberação. E como é que pode? Nós somos importadores de adubo. Então tem que haver respeito, sem dúvida. Vamos entrar num acordo? Ou vamos construir um Brasil, de fato, que abarca 213 milhões de habitantes, que envolve 30 milhões de residências nas comunidades, ou nós vamos aqui ficar discutindo uma série de projetos e o Brasil vai perder a oportunidade de se desenvolver adequadamente, inclusive na foz do Amazonas. Vamos trabalhar para que haja o máximo de respeito ao meio ambiente, mas também celeridade, ou seja, rapidez. Esse é um exemplo que até o próprio governo Lula tem divergências internas, né? O presidente já falou algumas vezes de querer fazer essa exploração e você tem a Marina Silva, que é a ministra, e o próprio IBAMA não deixa isso acontecer. Você acha que é viável? Ainda mais Eu acho que é viável, sim, se houver boa vontade política, se conversarmos. Por exemplo, a cada 45 segundos uma criança é abusada sexualmente ou sofre maus tratos infantis. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E se você tem dinheiro, você pode ter clínicas, você pode ter policiamento nas escolas, você pode ter ambientes onde essas crianças são protegidas. Então, pera um pouquinho. Você quer manter a Foz do Iguaçu para que não tenha nenhum risco ambiental, mas a população está correndo todos os riscos de saúde mental, saúde física, de não ter comida na mesa, não ter melhores condições para a sobrevivência. Então, espera um pouco, nós temos que fazer um balanço. Então, eu estou muito claro
Como eu sou de fora, nós vamos ter, sim, respeito, porque eu recebi recentemente um prêmio de consciência ambiental, faz 10 dias, entendeu? Um dos expoentes do meio ambiente. Inclusive, nós plantamos mais de 500 hectares de mogno africano. Acho que sou um dos raros líderes políticos ou pretendentes a líderes políticos mundiais que amam o reflorestamento. E deveria ter 1 milhão de hectares no cerrado de madeiras de lei da Amazônia, no cerrado, para podermos explorar de maneira adequada para diminuir a pressão na Amazônia. E por que nunca fizemos isso? Por que nunca plantamos castanheiras aqui? Por que não plantamos embuia aqui no cerrado? Eu sei que é possível. A experiência que nós tivemos de mogno africano, ela é espetacular. E demora 20 anos, claro, demora 25 anos, mas todo projeto importante é um projeto de longo prazo. Nós no Brasil somos muito imediatistas. Então, se tivéssemos 1 milhão de hectares aqui de madeiras de lei do bioma amazônico, nós diminuiríamos de maneira consistente a pressão na Amazônia. Como é que o senhor lidaria com a Amazônia, então? Porque um dos argumentos de quem é a favor de uma exploração até mais consciente de lá é falar da população amazônica, né? Você tem ali 20 milhões de pessoas que moram na região e que acabam muitas vezes indo para atividades ilegais por falta de opção, né, do que fazer, de como se sustentar. Como é que o senhor lidaria com essa população de lá, com a atual legislação que é muito restritiva e tem esse embate aí de... A legislação pode continuar restritiva. Nós temos a legislação ambiental mais restritiva do mundo. O Brasil tem uma imagem lá fora de predador do meio ambiente. Está errado isso. Eu não sei aonde foi implantado. As embaixadas brasileiras deveriam ser repaginadas para vender o Brasil como supermercado do mundo e mostrar que nós temos a matriz mais limpa do mundo. Inclusive, nós temos, cada habitante brasileiro libera 7 vezes menos carbono do que o americano e 4 vezes menos que o chinês, e ninguém fala sobre isso. Por que nós não fazemos isso? As embaixadas brasileiras teriam que ser repaginadas, têm excelentes embaixadoras, têm um corpo diplomático notável e deveriam, reitero, vender o Brasil como supermercado do mundo e não como fazenda do mundo só, também centro de tecnologia e mostrando a grandeza do país em cuidar do meio ambiente de maneira consistente. Só que quem comete erro, os 2% que cometem erros, não deveriam destruir a imagem de 98%. É igual policiais. 2% dos policiais que cometem erros devem ser criminalizados, sem dúvida. Mas 98% deles doam, correm riscos com baixos salários. E não se fala sobre isso. É quase que um absurdo a destruição da imagem dessas pessoas que se doam. Olha os professores. Se 2% cometem erros, 98% dos professores são heróis dentro da sala de aula que não sequer têm autoridade, porque não pode falar nada para um aluno, porque é a geração mais frágil. Eles são processados, os professores, e eles devem ter autonomia na sala de aula. Então, resgatar a autoridade dos professores, como inclusive valorizando, até treinando e os incorporando com melhores salários, é fundamental. O senhor mencionou a gravidade do vício digital por causa do hiperestímulo, o excesso de dopamina barata, tudo mais. Existe uma forma de ajudar a sociedade a superar isso num nível público, num nível político, social, ou é algo que vai permanecer restrito mesmo ao nível da conscientização e dos consultórios? Olha, Victor, você falou uma coisa tão importante. A dopamina barata é um câncer emocional. A mente vicia em tudo que é rápido e pronto. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. Posso te entrevistar também ou não? Brincando com você? O que gera mais tribos que brigam entre si? O futebol ou o basquete? Acho que para nós é o futebol. O futebol, porque o gol é explosivo. Basquete são muitos pontos, entendeu? A mesma coisa, o que gera mais dependência? Um antidepressivo que demora 15 dias para fazer efeito ou um tranquilizante menor, que a ação é rápida e curta? O tranquilizante, por isso que ele é tarja preta. Também os shorts foram diminuindo. Desde que Steve Jobs lançou seu smartphone, vieram as redes sociais, foram encurtando os shorts,
Tudo é um recorte. Isso vicia a mente humana a precisar de cada vez mais para sentir cada vez menos. Por isso eu tenho sido uma voz solitária em mais de 90 países, denunciando que estamos na era da dopamina barata, na era dos mendigos emocionais que precisam de muitos estímulos para sentir migalha de prazer. E nas redes sociais há um câncer da síndrome comparativa. E beleza está nos olhos de quem vê, mas esses influencers, eles vendem uma felicidade artificial, e felicidade tem dor, tem ansiedade, não há ninguém que não passa por crise, e vende também um sucesso irreal. Essa síndrome comparativa, mais os shorts, gera essa busca incessante por tudo rápido e pronto. E o senhor tem um plano para ajudar na resolução disso? Tenho. Nas escolas vai ter que se ensinar os riscos emocionais e sociais das redes sociais. Não é tolher, porque você não consegue tolher. Mas tem uma coisa também, hein? Algo sério aí. Se um adolescente cometeu suicídios ou se automutilou, porque, não sei se você sabe, algumas estatísticas apontam 27% de aumento de automutilação nas escolas por ano. E quem se corta, não quer se cortar porque é masoquista. Tem que tirar isso do teatro da psiquiatria para tentar neutralizar a dor emocional através da dor física. Então nós temos que conscientizar, inclusive responsabilizar as redes sociais, se com um grupo de médicos e psicólogos está comprovado que atentaram por causa dessas redes sociais, como ocorreu recentemente nos Estados Unidos. O senhor falou sobre a falta de respaldo que alguns professores têm, a questão da autoridade em sala de aula. O senhor não acha que isso talvez seja fruto dos paradigmas atuais da educação no Brasil? Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso, né? Uma educação muito pautada nas ideias de Paulo Freire, pedagogia do oprimido, etc. Então eu queria ouvir sua visão sobre esses paradigmas. Na verdade, não, Fernando, não é por causa da política de Paulo Freire, tá? Na verdade, esse é um problema mundial. Os professores estão sendo vítimas dos alunos do mundo todo. Cada vez mais eles são professores, eles são cozinheiros do conhecimento que preparam o alimento para uma plateia que não tem mais apetite. Vou repetir de novo. São cozinheiros que preparam o alimento para uma plateia que perdeu o prazer de viver. O último lugar que grande parte dos alunos querem estar é dentro da sala de aula. E sabe por quê? Porque eles estão com a mente hiperagitada. E não é porque eles não querem, é porque nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente, alteramos algo inviolável. As redes sociais causou um crime na homeostase, no equilíbrio, na capacidade de contemplar o belo. Rico é quem faz muito do pouco e miserável é quem precisa de muito para sentir pouco. Eu estava na Rússia uma certa vez e lá estávamos comentando sobre meus livros lá na Rússia. E nós comentamos, junto com a minha guia, sobre o caso de uma menina. Uma menina nas redes sociais, ela foi criticada, o cyberbullying, entendeu? Pela sua obesidade, e ela tentou o suicídio e infelizmente faleceu. Isso foi uma comoção nacional. A síndrome comparativa é um câncer. Se nós não entendermos que os alunos estão intoxicados digitalmente, que eles não têm mais respeito pelos professores, não tem mais respeito, boa parte não tem respeito pelos seus pais, porque alterou a velocidade da construção de pensamentos e diminuiu a capacidade de empatia, a capacidade de colocar no lugar do outro e a capacidade de pensar antes de reagir. Isso criou um clima na escola que é um dos piores ambientes para se trabalhar. 80% dos professores estão estressados ou em via de adoecimento psíquico. É muito grave. Então nós temos que mudar o currículo escolar. Não pode ser cartesiano, baseado em René Descartes, né? O filósofo que disse que a educação tem que ser lógica, matemática. Tem de haver emocionalidade. Por exemplo, eu te pergunto, quem chama mais atenção? Um cantor, né, que não tem não é tão afinado, ou um professor para dar uma conferência? Um cantor chama 10 mil. Para você ser como um palestrante ou um filósofo, chama 50, 100 pessoas. Mas por quê? Porque o cantor mexe com a emocionalidade. Então deve ter música ambiente em sala de aula para desacelerar a mente, gerar prazer. Deve também ter jogos em sala de aula. A educação não pode ser fria, seca. O professor tem que provocar o aluno a ser um perguntador. A pergunta é o princípio da sabedoria na filosofia. E também desafiá-lo a pensar. E todo aluno que apresenta qualquer
argumento, qualquer pergunta, deve ser aplaudido pelos demais, gerando uma espetacularidade, tal como se ocorrem em ambientes com alta emocionalidade. Só que a educação hoje é fria, seca, no mundo todo. Eu desenvolvi uma nova metodologia chamada School of Thinkers, professor provocador, desafiador e elogiador da arte de participar. E nós vamos disponibilizar gratuitamente para todas as escolas públicas que quiserem no Brasil, e não apenas no Brasil, nós queremos disponibilizá-las para o mundo. Os professores saem aplaudidos da sala de aula e os alunos, muitos deles não querem mais faltar, porque se sentem acolhidos pelos seus pares. Quando todo mundo aplaude, vale mais que 1 milhão de likes, porque é real, é verdadeiro. E no digital é a era da mentira, é a era da dissimulação, é a era do teatro, entendeu? As pessoas precisam de verdade. Esse seria, se descrever um cenário bem diferente do que a gente tem hoje na realidade, né? E o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, citado aqui pelo Fernando, a tua resposta foi numa outra linha, né? Não dizendo que ele seria responsável por esse cenário, mas queria a tua opinião sobre o método Paulo Freire, sobre o legado que ele deixou para a educação brasileira, se é que ele realmente tem algum peso na atual situação da educação. Olha, a psicologia ou a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, ela é uma pedagogia que ganhou notoriedade no mundo todo. Eu conheci, inclusive, a Hilda Freire, que era filha dele, tá? Tem teses que são interessantes. Tudo é interessante quando você estimula as pessoas a terem autonomia, capacidade de pensar criticamente. Mas você pode usar qualquer metodologia e distorcê-la, entendeu? Então, tem teses que são interessantes e teses que precisam ser ajustadas. Mas, para mim, eu penso numa outra pedagogia. As pedagogias não estão funcionando mais. As pedagogias antigas, por mais relevantes, elas não formam pensadores, elas estão formando repetidores de informação. O professor tem de provocar a classe a perguntar. Quando alguém pergunta, todos aplaudem. Ele tem que desafiar a arte de pensar para ter autonomia, para que esses alunos não sejam subservientes. E deve ter aula também, não apenas de empreendedorismo, também gestão financeira, mas geopolítica, para que os alunos tenham consciência crítica, para que eles possam ser bons cidadãos no teatro social. Mas o senhor acha que haveria espaço para uma mudança tão radical? Porque a gente vê que talvez até interesse a certos grupos políticos, e a gente vê, inclusive, acusações tanto da esquerda contra a direita, tanto da direita contra a esquerda, justamente dizendo que são repetidores, né, de discursos, de ideias, etc. Então, o senhor acha que haveria espaço para aprovar isso? Porque isso dependeria de congresso, dependeria de partidos, etc. Eu acho que não teria que ser de cima para baixo, Fernando. Acho que teria que ser de baixo para cima. Bom, eu sou lido por milhões de professores, tá, no Brasil. O livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, o livro As 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, eles, praticamente, grande parte dos professores o leram. E tudo que é de cima para baixo não funciona. Teria que conscientizar os professores e os coordenadores pedagógicos e diretores que todo mundo está adoecendo coletivamente como colaboradores dessa nobre área que é a educação e que nunca pode ser substituída pela IA plenamente. A IA pode ajudar, porque uma inteligência artificial nunca vai sentir solidão, medo, ansiedade, dúvidas. Só um ser humano imperfeito pode educar outro ser humano imperfeito. Isso é muito claro, é uma das defesas minhas em mais de 90 países. A IA nunca pode substituir, porque ela nunca vai ter crise existencial, tá? Agora, se os professores estão numa situação tão estressante, eles têm de saber que essa velha pedagogia, independente de... Se você pega uma pedagogia... Velha, eu não estou dizendo que não são importantes, como a de Paulo Freire, como a de Jean Piaget, como a de Vygotsky, mas elas não funcionam mais, porque o aluno ele está tão agitado, tão inquieto, que eles não querem saber de mais nada, a não ser que você provoque, a não ser que você desafie, a não ser que você crie um ambiente onde eles se aplaudem. Porque quando você fala na velha pedagogia, você expressa uma pergunta, todo mundo dá risada subliminar. Isso gera um bullying subliminar, que gera glossofobia, o medo de falar em público. É altamente prazeroso você participar e sentir que as pessoas te amam, te valorizam, valoriza qualquer ideia. Então eu acredito que isso pode gerar uma onda no Brasil e no mundo, quero disponibilizá-la, reitero, para a área pública, para que haja formação de pensadores. Caso contrário, eu não vejo outra solução. Alunos não saem do lugar.
Vou te falar uma coisa, até as provas estão erradas. Por exemplo, se eu perguntar para você, se você se lembra o que pensou há 24 horas, você não vai conseguir se lembrar exatamente as cadeias de pensamentos. Mas como é que os professores exigem que os alunos se lembrem o que aprenderam há 2 meses? A memória humana nunca foi especialista em repetitividade. Esse é um erro educacional histórico, dramático. Você pode dar nota máxima para quem errou todos os dados, mas se houve ousadia, raciocínio esquemático, capacidade criativa, então nós temos que estimular os alunos a desenvolver consciência crítica, autonomia, protagonismo. Aí sim, nós temos uma nova nação, um novo país. E outra coisa, hein? Se não aprende bem matemática de maneira desafiadora, não desenvolve raciocínio lógico e compromete a gestão financeira. Se não aprende línguas adequadamente, não desenvolve autonomia e a capacidade de interpretar a vida. Curi, estamos indo para a nossa rodada final de perguntas, começando pelo Victor. Curi, eu gostaria de saber, na sua interpretação da psique humana, por que a polarização acontece, já que o senhor está se apresentando como alguém não polarizado. Por que o Brasil e o mundo estão com tantos istas? Por que a gente chegou a esse ponto tão extremo? Victor, essa é uma pergunta interessante também. Veja bem, existe um fenômeno que eu tive o privilégio de descobrir e descrever, tá? Chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele é um fenômeno inconsciente e implacável. Ele é o biógrafo do cérebro. Nós não temos como evitar o registro. O eu, que representa a capacidade de escolha, a autonomia, não tem como evitar a ação desse fenômeno. Se você produz um pensamento perturbador, ele vai ser registrado, quer você queira ou não. Se você produz uma emoção tóxica, por exemplo, a mente mente. Ninguém pode nos trair, nos ferir ou nos asfixiar mais do que a própria mente. A mente mente quando acha que nós não somos capazes. Então, quando você produz uma emoção tóxica, você não consegue evitar que ela seja registrada, porque é automático e involuntário. Então, o cuidar do que nós pensamos e do que nós sentimos é cuidar do ouro, do cofre da nossa mente, daquilo que é mais importante. Mas, como nós não reagimos, ou seja, se você produz um pensamento tóxico, uma emoção tensa, você tem 5 segundos, você não consegue evitar o registro, mas você pode criticá-la, discordá-la e confrontá-la. Aí você registra de maneira inteligente, neutralizando esses pensamentos e emoções tóxicas. Por exemplo, alodoxafobia, medo dos haters, tá? Que é um dos mais comuns, uma das mais comuns fobias. O hater tem mais preponderância que 100 elogios. Tem pessoas que ligam para mim, Dr. Curi, eu perdi o prazer de viver. Eu tenho milhões, dezenas de milhões de seguidores, mas eu não tenho encanto pela vida. Espera um pouquinho. Você tem milhões, mas você segue o único que você talvez tenha abandonado? Você segue você mesmo? Como assim? Você namora a vida? Não. Como assim? Você impugna cada pensamento perturbador? Que no exato momento, você diz para si, a minha paz vale ouro, o resto é lixo, eu não vou ser escravo desse hater? Não. Então, você desconectou consigo. Você vai viver em função do que os outros pensam e falam de si. Isso é prevenção de saúde mental. Então, eu quero dizer que o biógrafo do cérebro vai registrando tudo. E se as pessoas não atuam, esses registros vão formando plataformas. E essas plataformas, quando elas são unidas, elas geram a base das características de personalidade. Não é um arquivo que define uma personalidade. Por exemplo, de hoje em diante, eu vou ser a pessoa mais calma de São Paulo. E você é estressado. Funciona? Funciona até que alguém não pise no seu pé. Agora, se todos os dias você treina a ser calma, a não comprar aquilo que não lhe pertence, a criticar sua impulsividade, a ter autocontrole, você vai criando plataformas. Assim como um verão não se faz com uma andorinha, também uma característica de personalidade precisa de milhares de arquivos. E por que se formou a polarização no mundo todo e virou quase que um adoecimento coletivo mundial? Porque foram registradas continuamente e as pessoas não foram tendo lições sobre o que é a democracia, não foram apreciando a divergência, compra aquilo que não lhe pertence. Uma ideia diferente da minha é como se fosse um tiro no peito, ao invés de ser, bom, você tem ideia, e daí? Você pensa que o Estado tem que ser grande. O
Estado tem que controlar tudo. Eu penso que o Estado tem que ser mais enxuto, mais eficiente. Você pensa que você tem que cuidar das pessoas que são desvalidas. Eu também penso. Então, nisso nós pensamos iguais. Mesmo que nós tenhamos divergências no essencial, no trivial ou em áreas importantes, nós pensamos iguais. Não foi trabalhada a democracia. A democracia falhou dramaticamente no mundo todo, porque não se ensina nas escolas de ensino básico, no ensino médio, nas universidades, a grandeza da democracia. Não se ensina as pessoas a intervirem. E é por isso que quando o Renato falou, e as elites? Elas não foram treinadas e equipadas também para intervir. Parece que nós terceirizamos a dirigibilidade para outros. E o que vocês fazem aqui? Vocês não tentam educar? Vocês estão sempre gerando informações para educar as pessoas, para que elas possam seguir os seus próprios caminhos? Bom, então a democracia precisa ser, de fato, ela precisa ser repensada. Ela tem de ser uma democracia que ensina as pessoas a viverem em sociedade. O senhor falou sobre conversas com diversos setores, empresariado, agronegócio. Queria saber se o senhor já pensa numa possível equipe, caso fosse eleito, e se o senhor pretende anunciar antes das eleições, obviamente, se puder anunciar aqui pra gente, algum nome que vai compor Ministério da Economia, Agricultura, enfim, educação. Bom, eu penso muito, tá? Eu penso como telas. Se você vê o calhamaço de projeto que nós já desenhamos, você vai ficar impressionado. Bom, governadores, como eu disse, do mais alto nível, deveriam fazer parte do governo num pacto do Brasil, um governo de Estado, um governo para as próximas 2 décadas e meia. Número 2, eu penso em vários economistas, tenho pensado profundamente neles. Por exemplo, Mansueto Almeida, por exemplo, também Marcos Lisboa, Ilan Goldfan, que foi ex-presidente do Banco Central, Ricardo Amorim, conversei com ele recentemente. Tem vários economistas. Na verdade, vai precisar de um grupo de economistas notáveis, porque se eu tivesse o privilégio de ser escolhido, eu não soltaria fogos. Sabe por quê, Fernando? Eu economizaria os fogos, porque a nossa situação financeira não é boa. Olha, eu quero dizer claramente, não há céu sem tempestade. O Brasil é um transatlântico que não tem combustível para chegar no melhor porto. Nós vamos ter que remar juntos. Não há céu sem tempestade. As pessoas têm de saber que essa é a minha plena consciência em relação à economia. Eu sonho em ter uma mulher como vice. Eu só não gostaria de falar aqui, mas sonho em ter uma mulher como vice, porque as mulheres precisam ocupar mais, ter mais protagonismo. E também sonho, se for eleito, que os próximos 2 ministros deveriam ser mulheres, com currículo ilibado e com notável saber do jurídico. STF, o senhor está dizendo. Do STF. Falei STF, não? Não, falou só ministros. Ministro do STF, exatamente. Com notório comportamento e com currículo jurídico notável também. Bom, enfim, eu tenho muitos sonhos, mas nós temos que agora comunicar para essas 80% a 90%. Eu espero que quem está me vendo e me ouvindo, se achar que minhas ideias elas ecoam, se filiem aos nossos grupos, anunciem. Se não achar, a beleza da democracia, siga quem você quiser. Se quer alguém que gosta da polarização e gosta desse comportamento mais radical, você tem toda a liberdade. Cury, diante desse desafio todo, né, de Brasil, e olhando para o cenário eleitoral que nós temos hoje, nós temos um candidato que busca a reeleição, presidente Lula, à esquerda, bem definida, apesar de ele dizer que não é tão de esquerda assim recentemente, mas a gente sabe que é. E aí nós temos os governadores, né, temos Zema, temos Caiado, temos o Flávio Bolsonaro, temos o Renan Santos, os mais protagonistas aí, todos se colocando no campo da direita. Você já falou bastante aí do seu posicionamento, né, evitando esse rótulo, mas todos esses outros que eu citei colocam-se como uma prioridade tirar o PT do poder, principalmente os governadores e o Flávio. Inclusive, eles anunciam que, não passando para o segundo turno, eles apoiariam aquele que passasse com esse objetivo de tirar o PT do poder.
O senhor se une a essa condição na sua disputa? Bom, Renato, como alguém que é ponte, que é centro, tá? Reitero, alguém que se preocupa com a economia mais do que eles, do que a maioria deles. Porque eu sou da iniciativa privada e algumas empresas nossas tiveram impactos mundiais, tá? Como o programa Escola da Inteligência, com mais de 1 milhão de pais impactados e mais de 400 mil alunos. Também investimos em mineração, investimos em terras raras, em energias renováveis. Então, é só alguém da iniciativa privada, tá? É bom que se saiba disso, porque as pessoas me conhecem como escritor marido do Brasil. Perfeito. E não sabem que eu tenho esse caso também, essa história na gestão. E também com um coração social, como nós comentamos. Se eu não está no meu portfólio não furar a bolha. Você fala, Cury, é difícil? Não, é difícil. Mas não está no meu portfólio. Eu não queria discutir isso agora, tá? Mas está no nosso portfólio que dentro de 1 a 2 meses as pessoas possam entender que há uma outra alternativa para construir o Brasil dos nossos sonhos. Lá na frente, nós vamos pensar profundamente. E as próprias ideias que eu já falei já demonstram que caminho a seguir, tá certo? Perfeito. Queria agradecer ao Augusto Cury por ter participado dessa sabatina aqui com a gente, agradecer ao Fernando Leal, Victor Lúcio, agradecer a você que ficou até aqui conosco, deixar aqui um minutinho final para o Cury mandar mensagem para o nosso público. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui neste programa com pessoas inteligentes que fizeram perguntas extremamente interessantes. Quero dizer claro e convictamente que eu não dependo do poder, eu não preciso do poder, precisarei sim para governar a nação, mas do cargo do poder e do prestígio do poder. Eu estou me colocando como pré-candidato à presidência porque estou inconformado com essa guerra da polarização que tem feito com que os problemas mais importantes não sejam resolvidos. Eu vou citar algum deles porque isso é caro para mim. 32 milhões de neurodivergentes, escola em tempo integral, uma telemedicina que vai desafogar o SUS, abraçar as mulheres e levá-las também, a encorajá-las a terem protagonismo nas mais diversas áreas, abraçar a agricultura com juros civilizados, inclusive a indústria e o comércio, com juros civilizados, porque pagam 20% ao ano de custeio e não tem 5% de atividade lucrativa. Eu me coloco como pré-candidato a presidente, não para ser alguém, como ser alguém, está acima da nação. Porque eu sempre fui crítico ao culto à celebridade e sempre tive uma vida muito discreta, quase não dei entrevista. Estou colocando agora para ser o maior empregado da nação, contratado pelo seu voto, com prazo determinado para ser despedido. Na essência, nós nos amamos e nas diferenças nós nos respeitamos. Muito obrigado a toda a nação brasileira, a todos aqueles que me ouvem e que me veem. Obrigado mais uma vez. Fica aqui o convite para acompanhar essa cobertura das eleições com o Brasil Paralelo, as pré-entrevistas que estamos realizando com pré-candidatos à presidência, ao Senado também. Então fique ligado aqui na nossa programação, porque vem muito mais por aí. Aproveite, assine a Brasil Paralelo para ter acesso a todas as nossas produções daqui até as eleições e também no ano que vem. Muito obrigado e até a próxima.